Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão e começando aqui o nosso primeiro boletim informativo dessa segunda-feira, semana começando aí com tudo, com muita informação, com muita notícia e muita novidade importante, né? Semana que provavelmente será uma semana decisiva fora de campo para o Vasco em relação a duas questões muito importantes. Primeiramente, patrocínio master. Estamos falando aí de mais de 120 milhões de reais que o Vasco ainda não decidiu se vai ou não aceitar aí a proposta da Sportingbet. E também tem uma semana decisiva em relação à venda da Vasco da Gama SAF para o investidor Marcos Lamack. Então a gente vai trazer todos os detalhes, reuniões, o que pode sair aí dessa semana importante aí, desses encontros que teremos da diretoria do Vasco com o investidor aí que está muito próximo de comprar a SAF vascaína, mas vamos falar muito também sobre as coisas dentro de campo, né? Depois do empate de ontem ali no finalzinho, né? O Vasco conseguindo chegar aos 2 gols contra o Flamengo. O que isso aí traz de positivo, de negativo? O que o Renato Gaúcho abordou após a partida de ontem, né? O Renato que jogou a toalha ali com alguns jogadores, né? Acabou a paciência ali com alguns atletas e vamos falar sobre o jogo dessa quarta-feira pela Sul-Americana fora de casa contra o Audax Italiano e também da partida de domingo, Vasco jogando em São Januário, buscando aí o caminho das vitórias contra a equipe do Atlético Paranaense. Então eu quero convidar você primeiro a assistir o vídeo aqui até o final, para você não perder absolutamente nada. Por favor, pedir pra galera deixar o like, né, deixar o joinha aqui no nosso vídeo e um recado muito importante, tá? Essa quarta-feira, dia do jogo entre Vasco e Atlético Paranaense, tá vendo essa camisa branca aqui? Essa camisa pode ser sua. Como assim? O que eu tenho que fazer, Mário? É de graça? Sorteio? O que é? Pois é, a gente fez um sorteio nessa última semana, agora na sexta-feira, dessa camisa branca e de uma camisa preta para todo mundo aqui do canal que se inscreveu lá no canal Volta às Raízes. Porém, o vencedor da camisa preta se pronunciou, entrou em contato comigo, a gente já fez o envio da camisa preta para casa dele e o vencedor da camisa branca, que é essa daqui, da Nike, de jogo do Vasco, ele não entrou em contato comigo, acabou o prazo, então a gente vai sortear de novo a camisa branca na quarta-feira antes do jogo começar. Então quem quiser participar do sorteio é de graça, só você clicar aqui embaixo no botãozinho escrito inscreva-se, bem ali embaixo do vídeo, independente se você já é inscrito no canal Mário Coelho Vasco ou no canal Sou Vascaíno, clica ali, que aí vai abrir a opção do canal para você se inscrever, Volta às Raízes, né? Que é um canal que eu criei para poder mostrar um pouquinho do meu dia a dia, né? As viagens que eu faço pelo Brasil, pelo mundo afora, né, cara? Austrália, Nova Zelândia, Europa, Emirados Árabes, Indonésia. Então, quem quiser e puder se inscrever lá, mostra um pouquinho, né, de surf que eu amo surfar, pescaria, caça e pesca, acampamento, trilha, aventura. Então, quem quiser, primeiro, participar do sorteio. Segundo, acompanhar esse novo canal lá com muita coisa bacana. Certeza que vocês não vão se arrepender. Já clica ali no botão escrito inscreva-se e marca lá para se inscrever no canal Volta às Raízes, beleza? Então bora começar o vídeo falando um pouquinho sobre o jogo de ontem, né? A partida entre Vasco e Flamengo no Maracanã, né? Um jogo ali que era mando de campo do Flamengo. E eu vou ser bem sincero aqui, tá? Volto a repetir, gosto do Renato Gaúcho, sou fã do Renato Gaúcho aí como ser humano, como pessoa, mas vacilou de novo na escalação do Vasco ontem. Insistiu no Brenner, insistiu no David, insistiu no PH na lateral direita, insistiu no Piton na lateral esquerda. E, cara, tá nítido que alguns jogadores essa temporada não estão em condições de começarem partidas como titulares. Ah, Mário, mas o Cuiabano estava machucado. Vai botar quem na lateral esquerda? Bota o menino da base, o Avelar. O garoto entrou e arrebentou, né, naquele jogo pela Sul-Americana. Ah, Mário, na lateral direita. Escalha o Puma Rodrigues, que jogou de ponta, não tinha a menor necessidade. Meio de campo, colocou o Rojas. Deu certo, o Rojas foi o melhor em campo ontem com a camisa do Vasco. E aí, né, quando o Vasco já estava perdendo por 2-0, o Renato, ele coloca as peças que eram para ter começado o jogo como titulares. Carlos Andrés Gomes,
Adson e também o Spinelli. O jogo muda completamente de cenário, o Vasco vai para cima, empurra o Flamengo ali para o campo defensivo, faz o primeiro gol e depois empata a partida no finalzinho ali com o gol do Hugo Moura, né? Então, eu acho que fica claro e evidente ali que o Renato, ele entendeu, né, que o Vasco ele precisa, né, de velocidade, ele precisa de jogadores que estão vivendo um bom momento aí, que é o Rojas, o Adson, o Spinelli, o Carlos Andrés Gomes, o Thiago Mendes, né, o próprio Cuiabano que não jogou ontem, mas vai voltar daqui a pouco, para a gente poder voltar, né, a conseguir esse caminho das vitórias aí, tanto no Brasileirão, como na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. E aí o Renato, cara, eu acho que ele jogou a toalha em relação a alguns atletas, né, cara? Eu acho que o Renato aí agora, ele entendeu que chegou o momento de dar um tempo, de insistir aí com tanto jogador, como o Inestrosa, o Brenner, o próprio Tietê, né, o próprio DVD. Cara, vamos botar esses caras de lado um pouquinho e vamos botar, Renato, quem tá bem, quem tá realmente entregando dentro de campo. Ah, mas tem muito campeonato. Irmão, Flamengo tem um monte de campeonato, Palmeiras tem um monte de campeonato, Corinthians tem um monte de campeonato, e não é por isso que o Flamengo ontem deixou de escalar o Jorginho, não é por isso que o Flamengo ontem deixou de escalar o Pedro. E na Libertadores escalam os mesmos jogadores. Então, eu entendo, né, o cansaço, eu entendo que às vezes é importante poupar, mas, irmão, estamos falando de jogador de 24, 25, 27 anos na ponta dos cascos, né? Jogadores aí que não eram para fisicamente estarem aí tendo que reclamar de cansaço nesse começo de temporada. Mas o Vasco tem pela frente agora, quarta-feira, o Audax Italiano pela Sul-Americana, né? O Vasco é o líder do grupo agora, né? Empatado com o Olímpia e empatado com a equipe do Barracas Central, o Audax Italiano, que venceu o Vasco naquela rodada, né? Segunda rodada, jogando em São Januário. Um jogo roubadaço, vamos ser bem sinceros aqui, não era pro Vasco ter perdido, não fosse a arbitragem extremamente fraca e confusa, e agora o Vasco vai jogar fora de casa e a decisão do Renato é, novamente, levar um time reserva com os jogadores do Sub-20. Ah, Mário, pô, o Renato tá maluco? Irmão, é a decisão dele, eu vou apoiar o Vasco. Eu espero que os reservas que viajem sejam aí o Spinelli, sejam aí o Adson, o Rojas, o Carlos Andrés Gomes, porque foram reservas ontem. Então tomara que na quarta-feira estejam em campo, porque o Vasco vencendo quarta-feira fora de casa o Audax Italiano, o Vasco ele dispara na liderança do grupo, né, coloca o pé e a mão nas oitavas de final e, cara, conquista confiança, a moral, a autoestima do Vasco aí pro jogo do domingo, né, contra o Atlético Paranaense, vai ficar muito alto. O torcedor ele vai se sentir inspirado para apoiar ainda com mais força, com mais atitude aí nesse Campeonato Brasileiro aí na partida dessa próxima rodada. Então quarta-feira o jogo é no Chile, né, lá contra o Audax Italiano, e o Vasco já tá de olho no domingo, né, cara? Domingo, Dias das Mães, São Januário vai estar lotado, Vasco vai enfrentar o Atlético Paranaense que perdeu, né, ali por questão de suspensão o principal jogador deles, que é o Viveiros, né, o atacante, que é o artilheiro aí da temporada do Atlético Paranaense, está fora do jogo. Do lado do Vasco, né, o Renato, obviamente, até lá, né, vai ter tempo ainda para trabalhar, a ajustar ali os erros. O Cuiabano deve retornar à equipe titular, né, não acredito que vai ficar fora, né, desses próximos jogos, acredito que ele retorna, né, ao time aí naturalmente, até porque o Piton tá muito mal, tá muito fraco, né, não dá para entender essa insistência no Piton. E, cara, é isso, é trabalhar essa semana, né, com muito vigor, com muita atitude, o Renato, ele assumir, né, ele não ter a arrogância, né, de querer confrontar o torcedor, ele assumir que errou na escalação desses últimos jogos e fazer as mudanças necessárias, fazer ali as alterações, né, que tem que ser feitas aí, que são os pedidos do torcedor, que tá certo, o torcedor, muitas vezes ele até erra, birra e tal, mas o torcedor tá certo aí nessas pedidas aí, né, do Adson, do Rojas, do Gomes, né, do próprio Spinelli. Então espero que nesses próximos jogos aí o Renato ouça as preces da torcida e faça essas mudanças aí pro Vasco buscar 2 vitórias consecutivas, uma pela Copa Sul-Americana e outra pelo Campeonato Brasileiro. E também teremos uma semana muito, muito, muito importante fora de campo, né, em relação ali a questões de patrocínio master. Vamos falar já sobre isso, né, uma polêmica muito grande em relação a essa situação do patrocínio master, e também em relação à venda da Vasco da Gama SAF, porque essa semana teremos uma decisão sendo tomada dentro do Vasco que pode mudar
completamente o futuro do nosso clube. Mas, antes da gente entrar nesse assunto, eu queria lembrar a galera que domingão, né? Domingão é Dia das Mães. Eu sei que aqui o público do meu canal, a maioria são pessoas ali, né, de 30 até uns 70 anos de idade. A maioria da galera tem esposa, tem namorada, tem aí, né, alguma companheira, né, que você tem aí no seu dia a dia, na sua vida. E aí o que eu fiz aqui para poder te ajudar? Vou te dar uma moral, irmão. Eu criei uma lista de alguns presentes que você pode dar para sua esposa, irmão, nesse Dia das Mães aí, né, nesse dia tão especial que você vai estar passando com sua família, com seus amigos aí, os familiares e, obviamente, com a sua companheira, esposa, né, enfim, sua mãe, de repente, enfim. Então, quem quiser dar uma olhadinha nessa lista de presentes muito bacana, tem vários, tem presente de R$10, tem presente de R$200, tem muita coisa legal lá para você poder escolher. É o primeiro link aqui na descrição do vídeo, no topo da descrição tem um link para você poder clicar e no primeiro comentário fixado também tem esse link. Esse link vai te jogar lá no nosso site, que é o site mariocoelhovasco.com.br, e lá vai ter uma listinha de vários presentes aí que você pode dar pra mamãe, né, pra esposa, pra mãe, enfim, pra tua namorada aí, que talvez futuramente vai ser a mãe de seus filhos. Então clica lá pra dar essa força aí, né, e comprar um presentinho, que com certeza, eu sei que muito homem aí fica, porra, não sei o que eu vou comprar, fica naquela dúvida. Não, lá, a lista completa, tudo, chegou lá, clicou, comprou, tá tudo resolvido. Beleza, vamos falar agora sobre esses assuntos importantes. Patrocinador Master, cara, o Vasco essa semana vai se reunir com o representante que está vindo lá da Europa, lá da Inglaterra, da empresa Sportingbet. Essa reunião vai ser por quê? Porque o Vasco recebeu uma proposta de 120 milhões de reais até o final do ano que vem, né? 50 milhões esse ano, 70 milhões em 2027 para a Sportingbet patrocinar, né? Ser ali a marca principal da camisa do Vasco. Parece que o Pedrinho quer mais dinheiro, parece que o Pedrinho aí quer que a proposta suba para em torno de 140 milhões de reais, mas parece que essa pedida, ela já tem ali um aval do Marcos Farias Lamáquia, né? Parece que o próprio investidor, o próprio Lamáquia, já tem voz ativa, né? Já tem aí, né, algo por trás dessa negociação. Então esse representante, esse executivo da Sportingbet está chegando ao Rio de Janeiro essa semana. Teremos as reuniões, né? O Vasco inicialmente estaria ali disposto a não aceitar, mas, vou ser bem sincero, eu acho que no final das contas teremos um desfecho positivo, tá? Eu acho que no final das contas o Vasco vai acabar se acertando aí com a marca, né, inglesa, né, uma marca lá da Inglaterra, que é uma das maiores casas de apostas aí do mundo, né, que é a Sportingbet, podendo aí se tornar a nova parceira de longa data do Vasco da Gama. E aí teremos também decisões importantes em relação à venda da Vasco da Gama SAF, né? A Leila Pereira na sexta falou ali, né, explicitamente que o enteado dela, o Marcos Faria Lamáquia, está aí muito próximo, né, de comprar a SAF vascaína, mas tem um detalhe que muita gente está deixando passar despercebido. Essa semana agora, né, o Conselho Deliberativo do Vasco, né, conselheiros e beneméritos, eles vão se reunir para votar uma mudança no Estatuto do Vasco em relação à SAF. Como assim, Mário? O que está acontecendo? Pois é, essa votação ela vai ocorrer por qual fator? No atual estatuto do Vasco, do clube associativo, ele não permite que qualquer pessoa ligada à diretoria do Vasco, ou conselheiro, ou diretor, presidente, qualquer pessoa, ela não possa assumir um cargo na SAF vascaína, né, no controle do futebol, depois de 5 anos que ela sair, né, do clube associativo ali, né, com um cargo importante. E aí o que eles querem fazer? Eles querem mudar esse estatuto para poder permitir, vamos dizer, semana que vem, o Lamáquia comprou a SAF do Vasco, e ele queira contratar dar um exemplo aqui, ele queira contratar o Felipe Maestro, ou o Pedrinho, vou dar um exemplo aqui, o Pedrinho, pronto. O Pedrinho, que é o presidente do Vasco hoje do associativo, e o Lamáquia quer contratar o Pedrinho para ser ali o diretor de futebol da SAF. Hoje, isso não é permitido. Só que se esse estatuto for alterado, isso aí vai permitir, né, que qualquer pessoa do clube associativo ligada à diretoria ou que seja conselheiro possa ser contratado. Outro exemplo, o Levenciano, né, que está unido com o Pedrinho, eles foram adversários na última eleição, parece que os dois estão unidos agora. O Levenciano, ele é conselheiro de oposição, ele é o conselheiro de oposição no Conselho Deliberativo, então teoricamente ele não poderia assumir um cargo na SAF do Vasco nos próximos 5 anos. Se tiver essa mudança no estatuto, isso aí vai permitir que quando o Lamáquia assumir, ele possa contratar o Levenciano também para participar da administração. Então essa decisão interna do Vasco vai ser muito importante, porque
eu acredito que as coisas estão caminhando aí para os próximos 15 a 20 dias, 2 ou 3 semanas, a gente ter aí algo muito impactante acontecendo, né? A proposta, uma votação interna e aí finalmente, né, as coisas caminhando com mais velocidade para que o investidor possa fazer esse investimento aí bilionário, né? Estamos falando de mais de 2 bilhões de reais que vão ser investidos aí no Vasco aí no futuro muito próximo aí em relação a contratações, time, treinador, CT, estádio, muita coisa que vai mudar no futuro do nosso clube, mas internamente essa mudança no estatuto está sendo discutido, muita gente acredita que é benéfico essa mudança e outros acreditam que não é benéfico. Então deixa nos comentários sua opinião e antes de ir embora, quer participar do sorteio dessa belezura aqui, dessa camisa linda oficial do Vasco, clica ali no botãozinho escrito inscreva-se ali embaixo, marca lá para se inscrever no canal Volta às Raízes, que quarta-feira essa camisa pode ser sua. E melhor de tudo, vou fazer o seguinte, deixar o vídeo aqui, ó. Você já se inscreveu? Pô, já me inscrevi. Assistiu o vídeo? Tem certeza que não assistiu? Então aqui, ó, cantinho da tela, clica aqui, é o primeiro episódio que a gente lançou lá no canal Volta às Raízes. Já assiste lá, tá vendo? Pô, peguei um peixão, irmão. Peguei vários peixes. Então clica ali, assiste o vídeo. E o melhor, deixa nos comentários. Vou fazer o seguinte, só vai participar do sorteio quem clicar no vídeo aqui e deixar um comentário lá. Qualquer coisa, pode comentar se você gosta de pescaria, de que local que você está assistindo. Comenta vai, comenta qualquer coisa. Comenta lá pesca, beleza? Pescaria. Então comenta lá, Volta já. Só vai participar do sorteio quem comentar nesse vídeo aqui. Essa é a regra que eu botei. Quarta-feira, sorteio. Todo mundo que comentar, vou lá nos comentários, vou fazer o sorteio direto lá. Então clica aqui no vídeo agora, nesse cantinho aqui, e vai lá, deixa o comentário e assiste o vídeo até o final. Valeu!